Então, vamos começar a nossa live. Deus abençoe todos nós, certo? Hoje, nessa live, eu escolhi um tema para falar da abundância, da prosperidade, da fonte infinita que está em nós. Então, eu coloquei esse título, tudo o que você precisa está em você. Não precisa a gente esperar vir nada de fora para a gente viver. Nossa vida é aqui. E ao longo da live a gente vai conversando sobre esse respeito do nosso potencial interior, que é Deus, na verdade. A gente vai conversando. Se vocês quiserem também comentar aí, para a gente ir conversando também, vai melhorar muito, vai ajudar muito no nosso trabalho. Essa live eu fiz ela a partir do livro de Bob Proctor, que é esse livro aqui, Você Nasceu Rico, best-seller, muito, muito, muito interessante esse livro, muito importante, que fala do poder do pensamento, da lei, da atração, para quem gosta de estudar, para quem gosta de assistir, conhecer também a lei da atração. Eu gosto muito de falar sobre ela. Tem alguns vídeos aí no nosso canal, Meditação com Marley. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Vários vídeos aí eu conto também as minhas histórias de vida, do meu estudo também sobre minha própria vida a respeito da lei da atração. Então vamos começar. Eu escolhi o capítulo de título Espere Abundância, certo? Então, ele começa com um trecho aqui, uma frase bem interessante, falando da mente. Bob Proctor fala que a mente é um imã poderoso e, sendo assim, atrai tudo aquilo que corresponde a seu estado mental dominante. Todos nós temos um estado mental dominante, alguma coisa ali que vive na nossa mente. Às vezes é um desejo que a gente está martelando e às vezes é medo, dúvida, perturbações, aí vai depender de cada um, certo? Então é uma coisa neutra, uma hora está positivo, outra hora está negativo, mas ele está falando aqui que a mente é um poderoso imã. Uma hora a gente atrai coisa negativa, hora a gente atrai coisa positiva. Ele continua, mas é a sensação que determina qual é esse estado mental que irá governar a mente e atrair o que você deseja. A sensação pode ser uma bênção ou uma maldição. De qualquer forma, é certamente a força invisível mais poderosa da sua vida. O poder do pensamento, o poder da mente, vem sendo estudado aí há vários anos, por esses irmãos já, os escritores, que vieram trazer eles chamam de movimento do novo pensamento, a questão do poder do pensamento, que é importantíssimo para a gente que está, principalmente aqui no planeta Terra, e poucas pessoas consideram isso, Poucas pessoas sabem disso e pouquíssimas ainda consideram a questão do poder do pensamento. É uma ferramenta poderosa, mas ele falou aqui da sensação, que a gente vai ver aqui que não adianta só deixar o desejo aqui na mente, tem que ter o sentimento. Então, unindo pensamento e sentimento, a gente consegue chegar aonde a gente deseja. E para isso tem um processo, a gente vai falando aqui ao longo da live. Continua. Lógico que eu resumi, que tem muita coisa nesse livro,
mas eu peguei os pontos mais importantes aqui para a gente ter a noção aqui, tentei resumir o máximo possível. Então, ele diz assim: acredito que você já entendeu que não pode ter riqueza no mundo material sem antes ter primeiro visualizado a riqueza em sua mente. Então, a gente geralmente faz isso ao contrário, né? Boa noite, Rosemary, seja bem-vinda. Geralmente a gente faz isso ao contrário, a gente fica esperando a riqueza vir de fora para a gente se sentir bem. E, na verdade, tem que ser ao contrário, a gente já tem que se sentir bem para atrair a riqueza. Então, a gente inverte o papel, né? A lei, né? Que a lei, na verdade, é causa e efeito. A causa começa em nós e o efeito é a matéria, a materialização do que a gente deseja. Então, ele continua. Mas o que isso realmente significa? Isso significa que antes mesmo que qualquer um de nós comece a sair da pobreza que nos rodeia em nosso mundo exterior, devemos primeiro eliminar o empobrecimento que está enterrado profundamente em nosso próprio ser. Então aqui ele fala a questão de ser rico ou ser pobre não depende das coisas materiais, e sim de nós, né? Nas páginas anteriores desse livro aqui, Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, expliquei como a prosperidade, quando entendida adequadamente, é simplesmente a consequência interna de riqueza, a plenitude e o estado completo que abunda no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. É o mundo das causas, e o mundo material é o mundo dos efeitos. Então, em outras palavras, é impossível sentir-se pobre quando há a consciência de estar envolvido pelo cuidado de um Deus amoroso, um espírito universal ou qualquer outra forma que você queira chamar. Deixe-me repetir, nunca houve e nunca haverá falta de suprimento além daquela que criamos para nós mesmos devido à nossa consciência limitada. Seja bem-vinda, Silva. Silva e Dalécio, né? Seja bem-vindo. Então, aqui ele deixa, eu vou até repetir essa mensagem aqui que ele deixou, que é muito importante. Nunca houve e nunca haverá falta de suprimento, além daquela que criamos para nós mesmos, devido à nossa consciência limitada, ou seja, devido à nossa ignorância, do desconhecimento das leis divinas, do desconhecimento de Deus que está dentro de nós. Deus é a fonte infinita de suprimento. Então, quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente se sente um ser rico, mais a gente se sente rico, mais a gente se sente próspero, abundante, porque Deus é tudo isso ilimitado. Então, se somos filhos dele, então nós temos direito também de desfrutar essas questões, esses atributos, essas dádivas. Então, as limitações, as crenças limitantes, somos nós mesmos que criamos, devido à nossa ignorância. Seja bem-vinda, Marisa. Boa noite. Então, tem uma historinha aqui bem interessante para explicar como é essa força que está dentro de cada um de nós, essa energia ilimitada. Então, ele deu um exemplo aqui de uma historinha. A história a seguir ajuda a reforçar essa grande verdade sobre sua infinita fonte de suprimento. O nome é A Lenda da Lâmpada. Então diz assim: visualize um casal pobre que passou sua vida inteira vivendo em grande escassez.
Imagine-os então sendo transportados de repente para uma pequena vila, onde admiravelmente eles descobrem que sua nova casa está iluminada com eletricidade, ou seja, eles não tinham eletricidade na casa antiga deles. Então, eles nunca tinham tido nenhuma experiência anterior com aquela força, que é a energia elétrica, nunca tinham visto a luz elétrica antes e estavam completamente fascinados com as lâmpadas de 8 watts que iluminavam sua casa nova, né? Passam-se alguns meses e paulatinamente o casal começa a aceitar a lâmpada como uma faceta de sua vida moderna. Começaram a se acostumar ali com a eletricidade, com a lâmpada. Contudo, um dia aparece em sua porta um vendedor habilidoso, dizendo que a lâmpada de 8 watts já não era mais adequada para a casa deles. Alerta que deveriam comprar uma nova lâmpada de 60 watts, que acabou de sair no mercado. Como o casal já havia se tornado um pouco mais aventureiro, aceitam que o vendedor faça a demonstração do novo produto. Assim que a lâmpada é conectada e a luz ligada, o casal novamente fica fascinado. Não só porque a lâmpada emitia luz, mas porque realmente iluminava todo o cômodo. Trocou a lâmpada de 8 watts por uma de 60. Então, logicamente, ia ficar mais claro. Então, nem em suas fantasias mais ousadas eles haviam imaginado que a fonte de toda aquela luz estava ali o tempo todo. Nem tinham percebido que aquele enorme aumento de luz poderia ser originado pela mesma corrente que alimentava sua pequena lâmpada de 8 watts. Ou seja, eles não tinham nem ideia, mesmo se colocasse uma lâmpada maior, aquela energia ia corresponder do mesmo modo. Então, ele vai comparando com a nossa energia, a energia Deus que está dentro de nós. E ele nos compara com essa lâmpada. Então vai depender da gente estar evoluindo, estar despertando aí a nossa consciência e se utilizando cada vez mais desse potencial ilimitado que está dentro de nós. É estranho, nós rimos pela inocência demonstrada pelo pobre casal, mas a verdade é que a maioria de nós sabe menos do próprio potencial do que o casal com respeito à força da corrente elétrica. Como o casal na história, nós nunca, nem mesmo em sonhos, imaginávamos que o poder infinito que nos envolve pode iluminar nossas vidas com uma luz mais magnífica que a lâmpada mais potente já construída. Nunca captamos a simples verdade de que tudo que devemos fazer para melhorar nossos resultados é criar uma ideia maior e mais próspera para conectarmos à fonte de vida. Então, a gente sempre está inovando, sempre está conhecendo mais. O conhecimento ele nunca vai parar, porque a gente nunca vai saber de tudo, porque quem sabe de tudo é Deus, né? Mas ele dá tudo a gente, né? Dá a vida, dá a inteligência, vai nos ajudando a evoluir cada vez mais. Então, vai depender também da gente. Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente ir caminhando com nossos próprios pés, logicamente com a ajuda dele, né? A gente faz a nossa parte e deixa ele fazer a dele. E assim a gente vai evoluindo sem cessar. Então, boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Em vez disso, muitos de nós estrangulamos esse manancial com pensamentos de energia empobrecida, com dúvida e medo.
cortando inteiramente o fluxo de prosperidade. Então, é o polo invertido, né? A dúvida e o medo. A gente às vezes quer uma coisa, às vezes até faz uma prece para Deus, pede a Deus uma coisa, mas pede a Deus com dúvida. Não tem como você pedir uma coisa com dúvida e conseguir o que almeja, né? Então, se a gente vai fazer uma prece, a gente tem que ter a certeza que está falando com Deus diretamente e não pode ter dúvida, né? Então, a dúvida, ela é a polaridade contrária da prosperidade. Dúvida, medo, insegurança. Quero lhe aconselhar, portanto, a mudar sua maneira habitual de pensar. É isso mesmo, mude agora e lembre-se de que o fluxo de abundância sempre flui no sentido da mente aberta e expectante. Você tem que entender que já possui a substância, se não na forma física, tudo que é necessário para produzir prosperidade em seu mundo material. Então, ele não limita ninguém. Às vezes a gente pensa que existe privilegiados na Terra, né? Às vezes a gente acha que Deus está privilegiando alguns, mas erro nosso pensar assim, né? Deus, um Pai amoroso, um Pai de justiça, não privilegia ninguém. Ele dá as mesmas oportunidades a todos, mas cabe a gente usar a nossa força de vontade para a gente conseguir o que almeja, né? Então, os dois fatores determinantes para que você possa alcançar os resultados desejados são desejo e expectativa, né? A gente tem que desejar alguma coisa, né? A gente projeta na mente e a expectativa é o quê? É a certeza que você já vai receber o que você almeja, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Bárbara. Sejam bem-vindos. Então, precisamos dessas duas coisas, né? Por exemplo, você vai plantar uma semente. Você pega uma semente de laranja, planta lá e você vai regar ali aquela semente e vai esperar a natureza, né? As leis, a lei da atração ali vai atrair os nutrientes que aquela semente precisa para brotar ali e começar a crescer a árvore, né? E você vai, logicamente, esperar colher laranja, né? Então, essa expectativa é da colheita. Se você planta uma semente, você, logicamente, tem a certeza que vai colher o que você plantou. Então, o que é que a gente faz, a maioria de nós? A gente planta a semente, mas não espera acontecer. Então, a semente ali vai murchar ali, vai morrer e a gente vai ficar frustrado, né? Então, às vezes leva a vida todinha nessa frustração, né? Não consegue levar nenhum plano para frente, não consegue realizar e não sabe por quê. Então, é só a questão de ignorância. Potencial está dentro de cada um de nós. Então, a gente tem que ter, eu costumo dizer, para conseguir qualquer coisa na vida, a gente tem que ter paciência, persistência e fé. É a certeza de conseguir o que a gente almeja. Então, até este ponto, você pode ter vivido da forma como a massa vive toda a sua vida, simplesmente porque está abrigando a falsa hipótese de que o desejo é a única coisa que precisa para alcançar os objetivos. E não é isso. Eu digo desejo quando a gente projeta apenas na mente e não sente, né? O sentimento é o que atrai, né? Nosso coração, ele atrai, tem um poder magnético 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro, né? Aqui é projetado e aqui é atraído, né? Projeta e atrai. Então, a hipótese de que o desejo é a única, sim, certo. Mas deve entender que se seu desejo não está combinado
com a expectativa, né, como eu disse aqui, de que irá receber o que espera, você vai ficar constantemente frustrado, como eu falei, e decepcionado sempre que começar a trabalhar em direção a qualquer tipo de objetivo material. Então, quando você observa as experiências passadas em sua vida, logo percebe que sempre chegou a um objetivo planejado. Você não só desejou aquele objetivo, mas de fato também esperava alcançá-lo. Por exemplo, a pessoa entra numa faculdade e espera se formar. Isso é o comum, né? É o desejado por quem entra numa faculdade, né? Então, lembrar da questão da semente. Você planta uma semente de laranja, vai esperar nascer a árvore ali e colher laranja, logicamente. Então, ele diz, deixe-me repetir, desejo sem expectativa não é nada mais do que um pensamento ansioso e, como já mencionei, a maioria das pessoas desejam o positivo, mas esperam o negativo. Elas raramente alcançam o que querem. Então, a gente tem que persistir, desenvolver a fé, a gente tem que estudar quantas coisas a gente já obteve na vida, a persistência que a gente usou para chegar aonde a gente quis, a paciência eu acho que é a coisa mais difícil do ser humano aprender, é aprender a esperar. Então, a paciência, a gente é treinado, nossa paciência é desenvolvida do começo ao fim das nossas vidas. Então, é crucial ter esses itens, essas habilidades que a gente desenvolve com o tempo, né? Não é um dote divino que a gente ganha quando nasce. Então, a paciência, a persistência, a resiliência, a fé, tudo habilidade que a gente vai desenvolvendo diante do enfrentamento das dores, dos obstáculos que a gente passa aqui na nossa vida. Então ele continua, em seu magnífico livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, nos deu uma excelente definição de desejo. Ele disse, o desejo é a força impulsora da vontade, que ainda não foi expressa na forma física, mas vai se expressar a partir da ação da pessoa. Então, a gente deseja, a gente sente e vai vir a oportunidade para a gente conseguir ali gerar aquele utilitário, aquela coisa física, né? Aqui no mundo material. Então, tudo começa, como ele disse, tudo começa no mundo espiritual. Isso é uma coisa já estudada, né, pelos antigos, os espiritualistas, né? Tudo começa no mundo espiritual e vem para cá, para o mundo físico, perdão, através da cocriação, né? O que é cocriação? O que é cocriar? A gente cria com o Criador, né? O co é com, né? Com o Criador. Não tem quando a gente trazer as coisas para a matéria do mundo espiritual sem Deus. Não existe nada sem Deus. Então Deus é o Criador e nós somos a criatura, nós somos os co-criadores. Não criamos nada sem Ele. Então, em outras palavras, seu ideal, sonho ou objetivo, esse bem que você deseja materializar só pode se tornar um desejo se estiver propriamente plantado em sua mente subconsciente. Contudo, uma vez que seu desejo esteja estabelecido firmemente, é a atitude de expectativa que garante que seu objetivo ou sonho não seja arrancado ou substituído por quaisquer ideias opostas ou concorrentes. Ou seja, ele está falando aqui do foco. Seja bem-vinda, Elizabeth, boa noite. Então, a gente tem que ter foco, né? A gente hoje, devido ao bombardeio de informações que a gente recebe a todo momento, né? A gente fica, às vezes, desviando, né, do nosso propósito. Então,
a gente tem que ter foco no que a gente realmente deseja, né? Então, em um esforço para ajudá-lo a colocar em prática essa atitude expectante de riqueza autêntica, vamos viajar juntos através de alguns dos capítulos anteriores deste livro. Como você se lembra, começamos a falar sobre a verdadeira natureza do dinheiro e chegamos à conclusão que ele é um útil e obediente servo. E aqui a gente fez uma live aqui falando sobre a consciência a respeito do dinheiro. É a live 11, para quem quiser assistir, está no canal no YouTube. Live 11, a consciência a respeito do dinheiro. Foi uma live muito interessante que fala disso, que ele está falando aqui, que justamente foi feita a partir desse mesmo livro. No entanto, como todos os servos, aprendemos que é útil para nós apenas quando ele está sendo empregado. Portanto, concluímos que o dinheiro deve estar sempre trabalhando ou, de outra forma, em circulação, né? Então, ele diz que o dinheiro parado, por exemplo, guardar dinheiro em casa, não tem utilidade nenhuma. Então, sempre melhor deixar o dinheiro em alguma aplicação para ele ficar trabalhando, né? Ele mesmo diz que a pior forma de ganhar dinheiro é trabalhando. Então, ele diz que a melhor forma de ganhar dinheiro é fazendo o dinheiro trabalhar por você, não você trabalhando por dinheiro. Trabalhar por que você gosta, trabalhar para aprender coisas novas, para desenvolver sua inteligência e não só a respeito do dinheiro. Então, a questão é um pensamento bem interessante e ele fala aqui, se não for dessa maneira, como já mencionamos, ele se tornará inútil, tão inútil como os jornais velhos guardados em um porão. Então, viram um pedaço de papel dentro de casa, né? Em seguida, exploramos a ideia relativa a quanto dinheiro você quer exatamente. Bob Proctor, ele andava com um cartãozinho dos desejos, né? Ele disse que colocava a quantidade, se você quiser fazer esse teste, né? Então, são várias técnicas, né, que são usadas, essa questão de reprogramação mental do subconsciente. Então, ele escrevia ali no papelzinho quanto queria ganhar, vamos supor, 10 mil reais. Aí colocava ali, eu ganho 10 mil reais por mês. Vamos supor que era isso que você quer. E deixa lá, leva com você. E todo dia você dá uma olhada lá naquele papel e faz aquela mentalização e sente que você realmente agora está ganhando esse valor, né? Então, é esse sentimento, é essa expectativa. Eu tenho certeza já que ganhou esse valor. Como diz o próprio Jesus Cristo, tem uma passagem, Marcos 11, 24, que ele diz assim, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, ou seja, você já recebeu, você tem que sentir que já recebeu, assim sucederá. Então, essa já é uma questão de cocriação. A gente planta uma semente ali no mundo espiritual, quando a gente sente, quando a gente já tem a certeza que a gente já realizou o que almeja. Então, devido à lei da atração, vai atrair uma oportunidade para a gente conseguir chegar lá. Então, é importante a gente ficar atento às oportunidades, né? Às vezes vem uma oportunidade simples, né? E às vezes, por orgulho, a gente não quer aceitar essas oportunidades. Às vezes é o primeiro degrau ali para você chegar onde você almeja. Então, a gente tem que aumentar essa percepção, ser humilde de aceitar para chegar lá onde a gente deseja. Então, é bem interessante essa questão. Então, você se torna consciente de que é necessário ser muito específico sobre quanto dinheiro precisa para proporcionar
as coisas que você quer ou para viver o estilo de vida que você escolher. Uma vez que esta quantia tenha sido decidida, devemos examinar a importância de construir a imagem de nós mesmos, já na posse dessa riqueza, na tela da sua mente consciente. Também falamos brevemente sobre a forma que as imagens são formadas e o papel que desempenham em nossas vidas. Em seguida, examinamos a ideia da consciência e de como ela é fundamental para desenvolver, primeiramente, a prosperidade em nossa mente. Desenvolver a prosperidade em nós, como eu disse. A gente não espera a prosperidade vir de fora. Nós temos que se sentirmos prósperos para atrair prosperidade. Então a gente sempre está fazendo o contrário, esperando que alguma coisa aconteça para a gente se sentir rico, para a gente se sentir próspero. E, na verdade, é o contrário, né? Tudo começa em nós, né? E termina em nós, né? Faz essa questão, né? do eletromagnetismo, né? A gente fica sempre projetando e atraindo. Projeta com a mente e atrai com o coração. Para então vê-la em nossas contas bancárias, aprendemos como é importante impregnar nossa mente subconsciente com o conceito de prosperidade e como devemos ver a riqueza já em nossa posse. Então a gente também tem a questão das crenças limitantes que a gente tem que enfrentar, né? Por exemplo, uma crença limitante. Dinheiro é muito difícil. Dinheiro não é para mim. É só para os outros, né? Então a crença a respeito de tem a crença a respeito de tudo, né? A crença a respeito de, por exemplo, quando você quer arrumar um namoro, né? Não, é muita areia para o meu caminhão. Não, eu não mereço essa pessoa, porque ela é demais para mim. Então a gente tem que ter essa noção de que todos nós somos iguais. Então não tem essa questão de mais e nem de menos, ninguém é melhor do que ninguém, nem pior. A gente está na mesma linha, né? Todos nós somos filhos de Deus, né? E todos nós temos direito à abundância, à prosperidade, a tudo que há de divino, de bom em nós, né? Que Deus está em tudo, inclusive dentro de nós mesmos, e é disso que trata essa live, para a gente ir despertando essa consciência em nós. Então, no capítulo Você, Sua Parte, Deus, a Dele, foi outra live que a gente fez, a live 13, né? Para quem quiser se interessar nessa questão da fé, né? Na motivação, é a live 13, Fé para Persistir até Conseguir, está aí no canal Meditação com Mário no YouTube. Então, percebemos que éramos co-criadores, como eu falei, né? Somos co-criadores, criamos com o Criador maior. Então a gente cria o que passar na nossa mente, a gente cria. Aí você diz, não, mas não posso criar tudo porque Deus não deixa tudo. Se está passando na sua mente é porque Ele já está permitindo que você pode co-criar. Então a gente vai testando isso por nós mesmos, né? Podemos ser autocientistas, né? Cientistas mentais, cientistas da vida. A gente pode testar, a gente pode co-criar, né? Então, nós falar das crenças, né, limitantes, a gente cria essas crenças limitantes. Não, você não pode isso, não, você é isso e não pode isso. Então, está tudo aqui, no nosso subconsciente. E a gente, graças a Deus, a gente pode reverter essas crenças. Nós nos tornamos cientes de como temos em nossa mente consciente a capacidade de escolher qualquer pensamento que quisermos e criar todas as imagens que escolhermos para materializar. Olha só. Aprendemos, então, como nós podemos implantar essa imagem em nosso subconsciente.
esse centro espiritual do nosso ser e que é a parte de nós que voluntariamente acolhe qualquer ideia ou imagem e instantaneamente começa a transformá-la em forma física no nosso mundo real. Aqui eu faço um parênteses aqui, né? Porque a gente sabe que não é tão instantaneamente que as coisas vêm para esse mundo. Isso vai depender da questão aí do tempo de germinação da semente. Ele até vai falar aqui da lei de gênero que ele fala, né? Desse tempo, período de germinação da semente. Então descobrimos que quando nós realmente entendemos esse processo criativo da vida e do nosso papel, nele a expectativa torna-se uma configuração mental natural. Independentemente de como as coisas podem parecer no nosso mundo exterior ou o que os outros podem dizer para nós. Vimos que essa absoluta e inabalável fé, a crença no fato de que nossas imagens adquirem forma física, é essencial para termos sucesso em nossas vidas. Também ganhamos a consciência de que tudo isso ocorre depois que começamos a nos ver como entidades não físicas, ou seja, como espíritos, em volta em corpos físicos. Uma vez que percebamos que nosso corpo é nada mais do que uma manifestação física do nosso ser não físico. Vamos entender que ele obedece aos comandos da nossa mente e reage de acordo com o tipo de vibração que ela produz, da questão da vibração. Somos energia e estamos vibrando em uma determinada frequência. Então, é muito importante essa questão da vibração. Em que frequência você está vibrando? Na pobreza ou está vibrando na abundância? Vamos estudar a nós mesmos, ver quais são os nossos padrões de pensamentos, como é que a gente está vivendo a vida. Está reclamando de tudo ou está agradecendo por tudo? Como é que está? Então, só a gente mesmo, só nós mesmos, fazendo o mergulho interno, meditando, a gente vai se autodescobrindo. Seja bem-vindo, Denis. Você deve alcançar um grau de desenvolvimento mental em que simplesmente não só acredita que sua imagem de riqueza material vai se manifestar fisicamente, mas irá ter a certeza imediatamente de que essa manifestação vai acontecer. Tem que ter a certeza. Ninguém vai plantar uma semente sem ter a certeza de colher. Então, é nesse ponto que você deve esperar receber a expressão física da imagem de riqueza. Nada e ninguém será capaz de fazer com que você veja outra coisa em sua mente além disso. Lembre-se, sempre, a verdade nem sempre está na aparência das coisas. Um senhor idoso e rico, sendo entrevistado por um repórter de jornal, foi perguntado em que ponto ele se tornou bem-sucedido. Sua resposta foi: comecei a ter sucesso quando dormia em um banco de um parque, porque sabia onde eu estava e também para onde eu estava indo. Ou seja, ele está dizendo que não estava perdido, né? Então, tinha consciência de onde ele estava e para onde ele estava apontado. Neste momento do livro, você sabe onde está e sabe onde está indo. Então, espere para chegar lá. Então, a pergunta é essa: você sabe onde você está hoje e sabe para onde você está indo? Você tem um objetivo traçado na sua vida? Se não tiver, procure meditar, pergunta seu item. A gente vai fazer um exercício no fim dessa live para a gente ir despertando o nosso objetivo aqui, o nosso propósito, para ver o que é que realmente a gente deseja. Então, às vezes, a gente fica perdido, né? Não tem um alvo ali certo, então a gente não tem para onde chegar. Então, a gente tem que saber onde a gente está, para onde a gente está indo.
O desejo é o motor que move você na direção do seu sonho. E a expectativa é a força de atração que irá mover o seu sonho em sua direção. É o magnetismo. Mas ele não fala daquela expectativa que a gente cria ansiosamente, que só vai melhorar a vida quando aquilo ali chegar. Então a vida tem que melhorar antes. Né? Como assim? A gente tem que mudar o nosso estado de espírito antes para atrair aquilo, né? Que está na mesma vibração do nosso estado de espírito. Por isso que a gente faz mentalizações. Né? A gente fecha os olhos e imagina que já está vivendo aquele desejo. Por isso, né? Para a gente elevar a nossa vibração, para a gente elevar o nosso estado de espírito para que atrai aquilo ali que a gente deseja. E não o contrário. A gente fica esperando um momento chegar, daí que a gente vai mudar o nosso estado. Então, continuando, o desejo é o motor que move você na direção do seu sonho e a expectativa é a força de atração que irá mover o seu sonho em sua direção. Então, veja-se movendo em direção à riqueza que visualizou e veja a riqueza que você visualizou sendo atraída por você, sabendo que vai entrar em contato com a riqueza e que ela chegará até você no momento certo. Isso aqui cabe para qualquer coisa que a gente quiser, né? Ele está falando aqui da riqueza financeira. Não se sabe em quanto tempo isso deve ocorrer. Não seja impaciente. Se ela não se materializar da noite para o dia, tudo o que sabemos com certeza é que certo período de tempo deve transcorrer e o período de tempo que a imagem deve ter para se concretizar é regulado pela lei do gênero. A lei do gênero decreta que há um período de gestação ou incubação para a manifestação de todas as sementes e não se engane sobre isso. A imagem de riqueza que você escolheu para fixar na tela de sua mente e, em seguida, implantou em seu subconsciente uma semente. Uma semente que está crescendo, se manifestando em forma física em um campo mais fértil que você jamais poderia conceber. Então ele fala aqui da questão da cocriação. Esse aqui é o princípio da cocriação, certo? A questão da semente. A gente planta quando a gente projeta. Seja bem-vinda, Ceissa. Então, quando a gente pensa, a gente planta uma semente no mundo espiritual. E ele fala aqui dessa lei do gênero. A lei do gênero, a gente não consegue saber quanto tempo vai durar ali o período de germinação. Mas que a gente, quando planta uma semente, a gente vai ficar regando ali e tem a certeza que a semente vai germinar ali e vai brotar, né, uma plantinha ali. Então a gente tem que plantar essa semente já tendo a certeza que vai colher os frutos. E é isso que ele vem falando lá atrás, que a gente planta a semente, mas a gente não tem fé que vai sair aquela planta, que a gente vai colher alguma coisa. Então, é um sistema natural. Né? A gente nota que a natureza ela ensina a gente a observar o divino para todos nós, tanto para uma planta que está ali, quanto para a gente, para nós. Né? Então, tem esse princípio, a cocriação. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, a essa altura, não é preciso que nenhuma outra pessoa veja essa nova riqueza. Não é nem mesmo necessário alguém acreditar que você vai recebê-la. Então, é você com Deus. Então, não precisa você dar satisfação a ninguém do que você está cocriando aí, certo? É até bom que você não dê, porque tem muita gente que fica com inveja por desconhecer essa questão da cocriação, que todos nós
podemos cocriar. Todos nós temos assim um saco infinito de sementes infinitas, e o terreno também é infinito. Mas saiba que tudo que você plantar, você vai colher. Então, é uma coisa neutra, né? Então, tem as consequências. Se você plantar aí uma coisa errada, vai ter que colher. Então, não é nem mesmo necessário que alguém acredite em você, né? Então, a única coisa necessária é que você a veja e que você acredite. Você tenha a certeza que aquilo vai germinar e você vai conseguir chegar ali no seu objetivo. Veja a premissa em que Napoleão Hill construiu sua trajetória é absolutamente verdadeira. Qualquer coisa que a mente possa, né, conceber e acreditar, ela pode conseguir. Expressando de outra forma, a pessoa é como ela pensa em seu coração. Os antigos gregos referiam-se ao subconsciente como o coração. Então, para eles, o subconsciente era o coração, né? Então, mas você vê que tem aí uma ligação, né? Que a gente, segundo esses escritores mais estudiosos, eles falam que o poder do magnetismo que a gente atrai está aqui no coração, está no sentir, né? Como ele diz aqui, não adianta só você desejar, com a sentir que você já conseguiu aquilo. Então, quando a gente sente, a gente está plantando aquela semente. Então, basta a gente continuar regando, né, com pensamentos positivos, fazendo mentalização para sentir, e chegar a oportunidade a gente consegue co-criar o que deseja. Então, note que isso subconsciente não mais pode mudar ou alterar a sua imagem, assim como um espelho comum não pode refletir de volta uma imagem diferente do objetivo que está à frente dele. Mas lembre-se, como você pensa é quem você é. Não importa como diz para as pessoas o que pensa ou como gostaria que o mundo acreditasse no que você pensa. Isso significa que seus pensamentos mais íntimos, que só você controla, sabem a verdade. Isso é o que você espera. Então, isso é o que atrai e é isso o que finalmente receberá. Então, ele fala dos pensamentos dominantes, né? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa emoção diante da vida, né? A gente está reclamando de tudo aí, né? A gente sabe que reclamar, a palavra né? Repetir. Então, você está clamando, você está pedindo duas vezes uma coisa negativa. Você está co-criando ali, vamos dizer assim, duas sementes negativas para colher lá na frente. Então, a gente passa o exercício da gratidão. A gente tem que desenvolver a habilidade da gratidão. Se sentir grato por tudo mesmo. Até o ar que a gente respira, a gente agradecer pelo ar que a gente respira, por estar respirando, estar enxergando. Então, comida, a sua cama, o seu travesseiro, tudo. Agradecer por tudo. E quando a gente reclamar de alguma coisa, a gente voltar atrás e agradecer pelas coisas que a gente tem, né? Porque tem muita gente que não tem o que você tem. Então, a gente desenvolver a gratidão e desperta em nós a esperança, e é uma frequência alta, né? A gente fala de frequência, então quanto mais alta a nossa frequência, melhor para a gente atrair o que a gente realmente deseja. Então vamos criar coisas boas, né? Para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não pode esquecer, né? Então, por meio do estudo do poder de seu subconsciente, ou do estudo profundo do poder do modus operandi do espírito, se tornará cada vez mais fácil esperar o bem que deseja. Ele fala aqui do autoconhecimento, né? A gente saber o que está passando na nossa mente, se estudar. Então, para isso tem a meditação. A meditação nos ajuda a nos observar, a ver o que realmente a gente está fazendo no dia a dia. O que é que a gente está pensando, o que é que a gente está
sentindo, e a gente está cocriando, né? Sem saber, está cocriando inconscientemente. Então, a maioria de nós no planeta Terra, infelizmente, a gente está cocriando as coisas inconscientemente. Então, a gente tem que despertar essa consciência para a gente atrair coisas boas para a gente. Então, a gente passar a plantar só coisas boas e passar a colher só coisas boas. Então, chegar um tempo, né? Eu sei que é muito difícil, perdão, mas a gente consegue. A gente está aqui para isso, para desenvolver a nossa consciência a respeito da vida superior. Entender as leis divinas e andar conforme elas nos ensinam, né? Tem lá, muitos estudiosos dizem, né, que as leis divinas, elas não aprisionam, elas libertam o ser, né? O próprio Jesus Cristo disse, né, conhecer a verdade e ela vos libertará. Então, as verdades, né, das leis divinas, e principalmente essa de causa e efeito, que é muito importante. Então, todas as coisas são possíveis em espírito. Por quê? Em seu estado original, o espírito é uma substância invisível, criativa e sensível, cujo único propósito é o quê? É a expansão e a maior expressão, isto é, crescimento. Tudo no universo está se expandindo. Tudo no universo está crescendo, evoluindo. Então, a gente faz isso, né? Então, não tem para onde a gente correr. Existe a lei do progresso também, está tudo progredindo. No entanto, o espírito ou substância criativa pode apenas reproduzir, expandir e se expressar de acordo com um limite determinado pelo instrumento mediante o qual se expressa. Desde que o espírito está fluindo para e através de você, ele fala aqui o espírito de Deus, né? Que Deus é espírito, Deus é tudo, e nós somos uma forma de expressão dele. Nós somos espíritos, temos as nossas individualidades, mas estamos no espírito maior, né, que é ele. Então, desde que o espírito, Deus, está fluindo para e através de você, você é um instrumento. Portanto, a imagem ou as ideias que mantém em sua mente impõem os limites que são colocados sobre o fluxo de energia espiritual para e através de você. A esse respeito, você pode ser comparado à lâmpada da história lá que o pobre casal tinha em sua casa. Você é um instrumento através do qual flui o espírito, assim como uma lâmpada é um instrumento através do qual passa a corrente, né? A corrente divina. Quando o casal acendeu a lâmpada de 8 watts, a eletricidade foi limitada em sua expressão, pelo poder da lâmpada. No entanto, quando o vendedor ligou a lâmpada de 60 watts, a eletricidade estava livre para expressar-se em maior grau. E ainda assim, ela foi limitada pela forma através da qual fluiu, ou seja, pela nova lâmpada. Uma lâmpada de 100 watts teria permitido uma expressão ainda maior e assim por diante. Então a gente não sabe, na verdade não tem limite essa corrente divina, né, que é Deus dentro de nós, não tem limite. Então nós somos os instrumentos, nós que estamos aí limitando esse poder. Às vezes a gente nem se sente merecido de utilizar esse poder ao nosso favor, tá? A favor do bem, a favor do progresso. Mas ele está dentro de cada um de nós. Portanto, se você manter a imagem da pobreza, é isso que você vai ver expresso em seus resultados. Porém, como agora você mantém a imagem da prosperidade, essa é a imagem que vai ver expressa em seu mundo material. O espírito, substância criativa não física, flui para e através da semente e se manifesta em seu polo oposto na forma física. Como enfatizamos nas páginas anteriores deste livro,
O modo operante do espírito é lei. E é claro que a lei da atração é a causa cujo efeito é o crescimento ou expansão. Portanto, mantenha-se se visualizando como um instrumento espiritual perfeitamente dotado, sem limitações, de qualquer tipo. Se o fizer, você achará fácil, na verdade, natural, em esperar o bem que deseja. Então, a gente sabe que no começo não é fácil, né? Porque ele já tem experiência aqui, mas a coisa é real, já aconteceu, né? Comigo, que eu venho estudando isso, né? Na verdade acontece com todos nós, mas quem deseja ver algumas cocriações minhas, eu coloquei lá no YouTube, né? Alguns vídeos de cocriação. Então, se você vai entender que a dúvida simplesmente obstrui o desdobramento de seu desejo. Então, quando produz continuamente imagens de dúvida, você sabe que nunca verá a materialização da imagem desejada. Olha só como é importante a questão da dúvida, né? Então, se tiver dúvida, você vai atrapalhar ali. É como se parasse o crescimento da planta. E ela vai ficando ali apodrecida e morre. Você não tem mais, não está mais botando fé ali no seu objetivo. Então, o espírito criativo, reprodutivo, é o único que sabe o que você pensa. Até que seus pensamentos se tornem fatos físicos e se materializem em seu corpo ou em sua vida, então todo mundo com quem você entra em contato poderá saber porque a energia inteligente o recompensará abertamente, reproduzindo seus pensamentos em realidade. Então, para finalizar aqui, eu vou ler mais um item, bem curto, em que o homem pensa. Ele fala assim: você se torna o que pensa. Deveria ser uma frase lembrada constantemente, porque esperar que algo maravilhoso aconteça é orar e esperar sem cessar. Naqueles momentos, quando nós não estamos nos sentindo muito bem fisicamente, ou nossa mente está se tornando nublada pelas dúvidas, deveríamos perceber que é hora de orar com mais convicção e trabalhar para desenvolver um sentimento de expectativa mais forte. Então, como é que a gente está orando, né? A gente vê Deus como um velhinho barbudo que está lá no céu, longe, ou a gente sente Deus aqui dentro de nós e conversa como se estivesse conversando com um amigo, né? Ou um pai amoroso ali, que sabe de tudo da gente. Então, para a gente desenvolver essa intimidade com Deus, né? Ninguém precisa saber o que é que a gente está conversando com Deus. Então, é uma conversa interna. Meditar ajuda muito a desenvolver esse relacionamento com a fonte divina. Então, sabe de tudo que você precisa e, com certeza, vai te ajudar. Está te ajudando, né? Mas a gente não, às vezes a gente não quer nem ser ajudado. A gente, às vezes, acha que pode tudo, fazer tudo sozinho, né? Então, a gente tem que fazer nossa parte e deixar que Deus faça dele. A gente entregar, que é muito difícil também, né? A entrega, o apego que a gente tem, querer fazer as coisas só. Você deve proteger sua mente constantemente contra a dúvida, porque é uma vibração catastrófica. Considerando que a maioria das páginas anteriores tem sido dedicada para o poder do pensamento, dos pensamentos positivos, ou seja, a construção da imagem de prosperidade, a dúvida é o outro lado da moeda, pensamento negativo. E quando nutrimos as dúvidas, o que estamos realmente fazendo é criando imagens das coisas que não queremos. Olha só, às vezes a gente fica pensando no que não quer. Boa noite, Beto, seja bem-vindo. Às vezes a gente está devendo coisa, né? Quer pagar as contas, mas a gente está ali preocupado com as contas. Não está focando no dinheiro. Então, se a gente foca nas contas, vai vir mais contas. Então, a gente tem que pensar no que a gente quer, na solução, e não no que a gente não quer. Além disso,
justificar essas dúvidas a você mesmo e originar razão, racionalizar. Não vai adiantar absolutamente ficar se auto-justificando ali nos erros. Você não pode barganhar com o seu subconsciente, porque ele não tem nenhum senso de justiça, nenhum senso de humor e nem mesmo pode determinar o que é bom ou o que é ruim para você. Para o seu subconsciente, toda imagem simplesmente é. Portanto, as imagens negativas, preocupantes e duvidosas serão aceitas tão rapidamente e tão de bom grado como serão suas imagens de prosperidade. Então, nosso subconsciente é um gravador inconsciente. Então, ele não tem questão de racionalidade. Ele simplesmente vai gravando ali o que a gente está vivendo. Então, portanto, no instante em que se torna consciente de que está criando pensamentos de dúvida, fique quieto, comece a relaxar e imagine-se já na posse da prosperidade desejada. Faça ao contrário. Se tiver pensamentos negativos, faça autoafirmação positiva. Quando fizer isso, estará alterando a corrente mental que flui em sua mente maravilhosa. Espere receber seu bem com toda a consciência em seu mundo material. O homem pensa em segredo e não percebe que o ambiente nada mais é do que seu espelho. James Allen escreveu essas palavras 3/4 de um século atrás e elas ainda são verdade nos dias de hoje e serão sempre verdadeiras no futuro. Programe sua mente para esperar bons resultados e isso será exatamente o que você receberá. Perdão. James Allen também disse aquela frase que tem esse pensamento que nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que somos. Então, a gente tem que mudar aqui dentro para entrar em sintonia, né? Mente e coração. E a gente deseja aqui, mas aquilo que o sentimento está ao contrário, né? Então, a gente tem que fazer o autoconhecimento. Então, para finalizar, tem um trecho aqui, diz: muitas pessoas hoje vivem suas vidas inteiras com base no ver para crer. Deixa eu tomar só um pouquinho d'água. Ver para crer. É aquela questão do Tomé, né? Do apóstolo de Jesus. Tinha que ver para crer. Ou seja, as únicas imagens com as quais ficam envolvidos emocionalmente são as que eles podem distinguir com seus sentidos físicos. Mas os indivíduos de visão realista, através dos séculos, souberam sempre que o princípio de substituição é: o que você vê é o que você terá. Isso significa que as imagens da mente das pessoas realmente precedem as imagens concretas que permeiam o nosso mundo material. A gente fica escravo das condições externas. Como diz o espírito Hamed, muitos estudiosos dizem, né? A gente fica escravo do mundo físico, esquece que existe um mundo muito maior, o mundo das causas primárias, que é o mundo espiritual, onde começa tudo. Então a gente fica meio que escravo. Isso significa que as imagens na mente das pessoas realmente precedem a imagem concreta, as imagens concretas na mente que permeiam no mundo material. Portanto, você deve estar ciente do fato de que o fascinante mundo físico que vemos diante de nós, com todas as suas conveniências para tornar a nossa vida confortável, mais confortável, foi construído em grande parte por fabricantes de imagens, homens e mulheres de visão que sabiam o que poderiam fazer e que esperaram todo o restante cair no lugar, sem se importar com as críticas contrárias proferidas
pelos demais. Isso é importante a gente, quando tiver um objetivo, a gente simplesmente não está dizendo a todo mundo, né? E tem gente que não gosta de você, tem gente que vai lutar contra, emitir ali, mesmo que inconsciente, emitir energia negativa ali para não dar certo o seu plano. Então, é você e Deus, quando concretizar, o plano é mostrado por si só. Então, fica a dica. Por exemplo, 2 jovens mecânicos de Ohio nos apresentaram um reino inteiramente novo, criando e mantendo uma imagem de um avião em voo. Mas se eles não esperassem ter sucesso, com certeza iriam desistir na primeira vez que se encontrassem com a derrota. Como não fizeram assim, agora estamos apenas a horas de distância de qualquer lugar do mundo. Na verdade, podemos mesmo chegar a outros planetas dentro de um curto espaço de tempo. Ele fala aqui dos irmãos Wright, né, que dizem que foi os que inventaram o avião. Né? Tem essa história aí com Santos Dumont, né? Aí eu sei que já tem avião, né? Então a gente não vai ficar discutindo isso. Graças a Deus inventaram o avião. Na verdade, co-criaram, né? Que a gente co-cria junto com o Criador. E também tem Edison, né? Thomas Edison construiu e realizou uma imagem e iluminou todo mundo e, como resultado, nós não precisamos gastar metade de nossos dias tateando na escuridão. Você deve entender que também pode mudar o seu mundo, assim como fizeram John e Pat, construindo uma imagem em sua mente da forma exata que quer viver. Mas lembre-se, sempre, você receberá somente o que realmente esperar, não o que apenas desejar. John e Pat era um casal amigo de Bob Proctor. Eles estavam querendo comprar uma casa e até o final do ano queria que o filho de John fosse passar o Natal com ele, né? E aí ele disse que não tinha como e também não tinha como comprar uma casa nova, uma casa própria até o final do ano. Então Bob Proctor disse, tem sim, né? Eu estou resumindo aqui. E ele disse que ajudou a eles, né, a comprar essa casa e também conseguir que o filho dele fosse para o Natal, né, com eles. Né? Tudo isso diante do poder do pensamento. E foi acontecendo. Né? Ele dizia que não tinha dinheiro. Né? A gente sempre se limita. Né? A gente quer alguma coisa e a gente já diz logo, né? Ah, não tem dinheiro para isso. Então, a questão da cocriação não tem esse limite. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é uma crença limitante, né? Logicamente que você, ali na hora, não tem realmente, né, naquele momento. Né? Mas o que é a cocriação? Você vai imaginar, por exemplo, nesse caso, você já na sua casa, sentindo que você está naquela casa, e aí vai acontecer o quê? Está plantando a semente, está projetando sua casa e está sentindo que você está naquela casa. Planta uma semente no mundo espiritual e você tendo a certeza que vai receber, vai chegar nessa casa, vai vir uma oportunidade e você vai aproveitar essa oportunidade e vai conseguir chegar lá naquela casa. Então, não é nem indicado você ficar olhando sua conta bancária. Por exemplo, você vai dizer isso, aí você vai lá para a sua conta bancária e você vai ficar triste porque você não tem o dinheiro para comprar aquela coisa. Né? Então, você vai esquecer disso e vai se sentir que já está lá. Vai vir uma oportunidade e você vai comprar a sua casa. Aí, mas como é que vai acontecer isso? Aí você tem que deixar Deus fazer a parte dele. São
infinitas possibilidades de você conseguir co-criar o que você deseja. Então, é aí que está as crenças limitantes, né? Você pode até fazer lá, eu disse lá atrás, né, no outro vídeo aí da live, que Bob Proctor ensina a pegar um papelzinho dos sonhos, né? Para escrever quanto você deseja ganhar. Então é como isso. Você pode pegar o saldo da sua conta e escrever quanto é que você quer ali de saldo. E ficar todo dia sentindo que aquele saldo está ali, né? Realmente vai vir. Você tendo a certeza, né, vai vir vai vir a oportunidade de você chegar naquele saldo. Como Rhonda Byrne, do Segredo, ela disse que chegava contas para ela pagar pelo correio, e ela teve a ideia de fazer o quê? O seguinte, ela imaginar que em vez de contas eram cheques que estavam chegando para ela. E ela pegava o lápis e acrescentava zeros ali naquelas contas e imaginava que era cheque chegando para ela, né? Crédito. Então ela disse que passou um tempo e ela conseguiu realmente, de vez em quando vinha a oportunidade, ela receber cheques, né, pelo correio. Então são vários métodos que a gente pode tentar. Alguns servem para uns, para outros não servem. Mas não custa nada a gente tentar. E se tiver vergonha de falar isso, faça você mesmo. É você e Deus ali, né? Então, eu não tenho vergonha, porque todo mundo já sabe que eu faço isso, né? Então, e eu gosto. E quando eu acerto, né, consigo concretizar, eu, hoje, né, com o canal, eu exponho minhas histórias, né? Então, quem se interessar, pode ir lá no canal, eu estou contando as histórias, minhas histórias de cocriação. Boa noite, Thailin, seja bem-vinda. O vídeo caiu aqui, mas eu vou postar os dois, tá certo? E agora a gente vai finalizar aqui com a meditação. Então, para resumir, ele diz assim, Bob Proctor, existem 3 etapas específicas para alcançar a prosperidade em todas as áreas de sua vida. Crie uma imagem em sua mente, submeta, primeiramente, crie uma imagem em sua mente, certo? Projeta a imagem em sua mente, submeta ela ao Espírito. Como assim? Submeta ela a Deus. Faça a sua parte e deixe que Deus faça a dele. A gente não faz nada sozinho. Aquela questão, né? Você quer uma casa, né, e vai ficar ali perdido no como eu vou conseguir aquela casa. Que se eu não tenho dinheiro. Então deixe que Deus arrume o jeito dele. São infinitas possibilidades. Vai vir, tendo certeza, vai vir a oportunidade e você vai comprar a sua casa, o que você quiser. E esperar de coração e alma que o Espírito lhe recompense, que o Espírito lhe recompensará abertamente por sua fé, tendo a certeza que você consegue. Então, a gente sempre deve esperar coisas boas, né? Então, tem essa questão do conhecimento, né? Plantou uma semente de laranja e espere colher laranjas. Não abandone sua semente. Se você abandonar, a semente vai apodrecer ali e não vai vir nada para você. Então, vamos fazer a nossa meditação de hoje para a gente aprender quais são as crenças que estão nos limitando de chegar ao nosso objetivo. Então, vamos nos tranquilizar, vamos respirar tranquilamente, sentar de maneira confortável. Ficar de coluna reta. É importante fazer sentado. E tem meditações que a gente faz deitado também. Mas eu prefiro fazer afirmações positivas sentado. Então, vamos respirar tranquilamente.
Sentir a respiração fluir, inspirando e expirando tranquilamente. Tente respirar com a parte do abdômen, livrando a tensão sobre o tórax. Quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. E agora, vamos fechar os olhos tranquilamente. Continuar nossa respiração fluida, sentindo o ar entrando e saindo. Inspirando e expirando tranquilamente. Respire com consciência. Agora, tente se colocar na posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Tente observar o que passa na sua mente, sem julgar e sem se envolver. Agora, faça uma pergunta sincera ao seu íntimo. O que eu quero de objetivo neste exato momento? Analise com real sinceridade o que aparece na sua mente. Talvez apareça vários objetivos, mas escolha apenas um. Vamos focar em apenas um objetivo. Escolhendo esse objetivo, vamos analisá-lo friamente. O que está me impedindo de realizar esse objetivo? Será algum medo? Alguma crença de não merecimento? Faça essa pergunta à fonte infinita de sabedoria que está dentro de você. Pode ser falta de paciência, e agora, identificando esse impedimento,
Imagine sua própria imagem crescendo de tamanho e a imagem desse impedimento diminuindo. Você é muito maior do que suas crenças limitantes. Você é muito maior do que seus medos. Sinta a coragem infinita fluindo dentro de você. Você consegue tudo o que você deseja. Confie no seu interior. Tudo começa aí, dentro de você e não fora. E agora, nós vamos fazer algumas afirmações positivas para a gente desenvolver o sentimento, força de vontade, persistência, de merecimento das coisas que a gente almeja. Eu vou falar uma frase, em seguida você vai afirmar com toda a convicção, com todo o sentimento, imaginando você já realizando o que você deseja, aqui no agora. Vamos lá? Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme! Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme! Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme! E sinta que você já está realizando o seu objetivo aqui no agora. Vamos à outra frase. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! E sinta cada vez mais essa sensação prazerosa de estar realizando o que você almeja. Vamos à outra frase. Eu sou a persistência infinita. Afirme! Eu sou a persistência infinita. Afirme! Eu sou a persistência infinita. Afirme! E sinta o poder aumentando cada vez mais dentro de você. Você pode e merece fazer tudo o que você almeja. Você merece tudo de bom porque você é filho ou filha de Deus e tem todos os atributos divinos, tudo o que você precisa para viver bem, para viver próspero, para viver na abundância, dentro de você. E agora, vamos desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Vamos lá? Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre realizar os meus objetivos. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha vida ser maravilhosa. Você.
Gratidão, Senhor da vida, por sempre acontecer coisas boas na minha vida, o tempo todo. Você. E agora continue sentindo você realizando o seu desejo. Se você puder sentir, sinta. Se você puder sentir o cheiro, sinta o cheiro que você deseja. Sinta que isso é real. O seu subconsciente não sabe diferenciar o que está no mundo espiritual e o que está no mundo material. Estamos aqui para treinar o nosso subconsciente, para finalmente aceitar as nossas crenças positivas. Neste momento, estamos chegando ao final desse exercício. Possamos voltar tranquilamente a nossa mente para o agora, o tempo presente. Sinta o ambiente, a temperatura, mexa suas mãos, seus pés, alongue o pescoço, e quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E sinta a sensação que você já realiza agora o seu objetivo. Continue fazendo essa mentalização e aí você vai estar regando a sua semente e logo, logo surgirá uma oportunidade para você finalmente chegar onde você deseja. Esse processo é o processo de cocriação. Plantar uma semente, mentalizar, sentir com o coração e esperar sempre que realmente você deseja. A gente planta laranja, rega a laranja, rega a semente e vai colher laranja. Boa noite, Milson. Boa noite, André, João, Cidinha. Tem gente aqui. Vicky, Bianca. Muito bom. Sinara. Deus abençoe vocês, certo? Essa live do Instagram foi cortada porque caiu aqui, descarregou o celular, mas eu vou postar os dois vídeos, certo? Quem está vindo por esse vídeo aqui, né, tem outro vídeo que é o começo da live, tá certo? Então, quem não está inscrito ou inscrita ainda no canal no YouTube, tem o mesmo nome, Meditação com Marley, se inscreva aí. Se inscreve aí, tá cheio de vídeos bem interessantes falando sobre a lei da atração, poder do pensamento, minhas histórias de vida, certo? Seja bem-vinda, Lívia. E
Quem está no Instagram aí, deixa o coraçãozinho, compartilhe com quem se interessa por esse assunto, né? Que você quer ajudar aí a pessoa a realizar o que ela deseja, né? O poder do pensamento a gente consegue sim, tudo que a gente almeja, sempre com Deus em primeiro lugar na frente, né? A gente faz a nossa parte e deixa Deus fazer a dele. Quem está aí no Instagram ou quem está no YouTube, deixa aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Quem se ainda não segue nosso perfil no Instagram, eu sempre deixo também no link da descrição. Vou deixar também o link desse livro aqui, Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, na descrição do YouTube. Quem desejar ir no Instagram, também, próxima quinta, sempre na outra quinta, né? É como uma reprise, né? Eu posto no YouTube e boto lá os links, certo? Então, Deus abençoe. Gratidão pela paciência e muita paz.